E aí, galera, professor Davidson aqui novamente trazendo para vocês conhecimentos de redação, galera do terceirão, né, galera do pré-vestibular também do Colégio Francisco de Assis, né, para redação do ensino médio, terceiro ano, né, texto dissertativo argumentativo. Vamos trabalhar a competência 5, especificamente no texto que tem como temática democratização do acesso ao cinema no Brasil, texto do Enem de 2019, né, estou trazendo uma redação nota 1000, de uma aluna, né? As redações foram divulgadas na semana passada e tivemos aí o acesso ao texto da Ana Clara Socha, do Distrito Federal, né? Ela publicou no site G1 o texto dela para que nós usássemos mesmo, e estamos aqui, né, aprendendo com a Ana Clara. Vamos aprender com quem fez sucesso, né? Vamos aprender a fazer aquilo que deu certo, né? Não adianta ficar lendo em sites, só ouvindo dicas e lendo livros. Eu preciso também ver como é que as pessoas fazem a coisa acontecer. Esse esquema aqui vocês já viram no vídeo anterior, né? Minha introdução, meu D1, meu D2 e a conclusão. E vocês que já estudam comigo aqui no Francisco de Assis, já conhecem essa organização. Vamos ver a introdução da Ana Clara, né? Primeiro vamos pensar no que é essa proposta de intervenção. O Enem facilita a nossa vida, gente, ele não dificulta não, ele facilita, porque tem várias maneiras de concluir um texto. O Enem facilita no momento que ele diz assim, ó, de todas essas maneiras que existem, eu só quero que você faça uma delas, que é proposta de intervenção. E ela precisa estar detalhada, porque só a competência 5 vale 200 pontos, né? O que é uma proposta de intervenção? Intervir, solucionar, né? Então, solução para problemas apresentados no texto. Então, eu vou apresentar alguns problemas de uma temática, uma problemática social, e eu preciso detalhar isso. Como que eu faço isso, professor? Como que o avaliador vai saber se minha proposta é boa, né? Ele vai saber o seguinte, ele vai contar os elementos que tem dentro da sua proposta. Vem cá, esse candidato colocou o agente, quem é que vai resolver o problema? Ele disse o que vai ser feito por esse agente, o que fazer, a ação, como isso vai ser feito, né? É o modo e o efeito, para que eu vou fazer isso, né? Faço essas perguntinhas e depois eu vou detalhar, vou dar o máximo de informações que eu tiver da ideia que eu tive para resolver aquele problema. Aí o aluno pode pensar assim, mas então a minha conclusão, você está falando de proposta de intervenção, você está falando só de conclusão, né, professor? Não, nós vamos fazer a intervenção na conclusão. Por quê? Porque o meu texto é organizado, né? Então primeiro eu aponto os problemas e depois eu resolvo. Mas a conclusão ela já começa na introdução, deixa eu provar isso para vocês, olha só. A introdução da Ana Clara é assim. Embora a Constituição Federal de 1988 assegure o acesso à cultura como direito de todos os cidadãos, percebe-se na atual realidade brasileira, na atual realidade brasileira, não há o cumprimento dessa garantia, principalmente no que diz respeito ao cinema. Isso acontece, olha só, qual é o problema que a Ana Clara está trazendo para a gente? Ela está dizendo que não, o acesso ao cinema no Brasil não é democrático, embora esteja previsto na Constituição Federal. Ok. Por que, Ana Clara, que não é democrático? Ela vai me dizer, ó, não é democrático, ou seja, isso acontece devido a dois problemas: concentração de salas de cinema nos grandes centros urbanos e a concepção cultural de que a arte é direcionada aos mais favorecidos economicamente. Então, ela está dizendo assim para a gente, ó, o acesso ao cinema no Brasil não é democrático. Por quê? Porque as salas de cinema estão concentradas numa determinada região elitista e a concepção de algumas pessoas menos favorecidas de que arte não é para eles mesmo, que arte é para quem é rico, né? Vamos ver então como que ela vai mostrar, desenvolver esses problemas. Vamos para o D1 dela para ver o primeiro problema, né? O primeiro problema é aquele que nós já vimos no vídeo anterior, quer dizer, o texto é organizado, então ela apresenta o problema e já desenvolve. Então agora ela vai dizer por quê? Como que ela pode comprovar que esses centros culturais estão, em sua maioria, restritos ao espaço mais elitista, né? Então ela vai dizer, ela retoma que centros culturais estão, em sua maioria, restritos ao espaço ocupado pelos detentores do poder econômico. Essa dinâmica não foi diferente com a chegada do cinema, já que apenas 17% da população do país frequenta os centros culturais em questão. Você acha que quem tira nota 1000 não falha também? Tem uma pequena falhazinha dela aqui, ó. Ela apresenta um dado, mas não diz a fonte.
né? Claro que ela não perdeu pontos por isso. Por quê? Porque aqui embaixo, quando ela fala em segregação social, ela comprova com o livro Raízes do Brasil, tá? Então ela está dizendo o seguinte: primeiro problema que ela tem que resolver com a intervenção é esse: os centros culturais não estão em todos os lugares, né? Por quê? Porque há uma segregação social, né? E qual é a consequência disso? Privar a população das periferias do acesso à cultura e ao lazer que são proporcionados pelo cinema. Então qual é o problema? Não tem acesso a todo mundo porque não está em todos os lugares, né? Vamos para o D2 para ver o segundo problema. Ela já disse que vai resolver esse primeiro, vamos ver o segundo. O segundo problema, vê se ela não já falou na introdução. Ela já falou, ó, a concepção cultural de que a arte não abrange a população de baixa renda é um fato limitante, ou seja, olha a organização dela, olha como na introdução ela estrategicamente já pensou no problema que deverá ser resolvido na sua conclusão. Qual é a proposta de intervenção? Então, se o aluno disser assim: professor Davidson, só falta a conclusão, agora eu vou pensar numa proposta de intervenção, eu vou dizer para ele: poxa, não faz isso, você já pensa nisso na introdução, quando você apresenta o problema. Então, ó, qual é a consequência disso aqui? Ó? Mostra como o acesso a centros culturais é uma perspectiva distante da realidade, não necessariamente pela distância física, ou seja, não é só o fato de o cinema estar numa área distante, pela ideia de pertencimento a esses espaços, né? Então, quem está numa área periférica é levado a pensar, segundo a Ana Clara, que o cinema não é para eles, é para uma elite, né? Então, é o segundo problema a ser resolvido. Vamos ver como é que ela resolveu esses problemas? Olha que maravilha, calma, tá tudo coloridinho assim para você entender, vai fazer sentido, tá? Eu disse para você que nós temos que colocar o quê? O agente, a ação, o modo, o efeito e o detalhamento de um deles. 5, né? A conclusão é avaliada no Enem de forma matemática. Seu avaliador vai contar se tem esses 5 elementos e se eles estão resolvendo um problema que você já apresentou. Então, olha só, em vermelho. Dessa forma, pode-se perceber o debate acerca da democratização do cinema é imprescindível para a construção de uma sociedade mais igualitária. Ela retoma a tese dela, que é o problema central. Ela dividiu em 2, mas o problema central então é esse, ó. Democratização, ela não é feita de forma igualitária no Brasil, né? Aí ela vai resolver um problema e depois o outro. Eu vou separar uma intervenção, né? Porque se você acertar, se você colocar todos os elementos em uma das intervenções, você já tem a nota máxima, né? Então, ó, nessa lógica, é imperativo que o Ministério da Economia, olha o meu agente aqui, ó, quem é que vai fazer isso? Quem vai fazer é o Ministério da Economia, né? Ou o governo federal, também poderia colocar aqui em azul, né? O que ele vai fazer? Qual é a ação? Olha o verbo: destine verbas para a construção de salas de cinema. Bom, se eu não tenho cinemas em áreas periféricas, que o Ministério da Economia destine verbas para isso. Olha o detalhamento disso, ó. Mas esses cinemas, não basta construir cinemas, ele precisa ser de baixo custo, gratuito e precisa ser nas periferias. Aí sim você resolve o problema, porque construir mais cinemas em áreas já de elite não iria adiantar nada, né? Por meio da inclusão desse objetivo na Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela traz um 4º repertório aqui, conhecimento de LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que o poder público aprova todo ano, né? O poder legislativo, que é o dinheiro público, como ele será gasto, né? Então inclui isso lá na LDO, né? Então, como que ele vai destinar as verbas? Incluindo na LDO, com o intuito de descentralizar a arte, ou seja, a fim de, para descentralizar o acesso à arte. Então ela tem agente, ela tem a ação, ela tem o detalhamento dessa ação, ela tem o modo e tem o efeito. Nota máxima 200 pontos. E a outra intervenção: cabe às instituições de ensino promover passeios aos cinemas locais desde o início da vida escolar das crianças, mediante autorização e contribuição dos responsáveis, a fim de desconstruir a ideia de elitização da cultura, sobretudo em regiões carentes. Feito isso, a sociedade brasileira poderá caminhar para a completude na democracia no âmbito cultural. Olha como é que os conectivos vão te ajudar a lembrar, né? Ó, por meio de, com o intuito de, né? Agora deixa eu desmembrar isso no próximo slide, vocês vão ver, né? Ó, peguei lá
olha como é que ela fez de maneira organizada, é assim que você vai fazer, para você não esquecer nunca. Ó, quem é o agente? O Ministério da Economia. Tem aluno que vai pensar assim, ah, professor, mas se eu falar que tem que destinar verbas públicas, todo mundo já sabe o que é o governo. Gente, o avaliador só sabe o que você escreve. Se você não escrever, ele não sabe. Você precisa dizer quem é que vai fazer isso, tá? Aqui em azul, é o Ministério da Economia. Quais foram os problemas apresentados, né? Eu estou vendo só a resolução do que foi apresentado no D1, ó, o problema apresentado no D1, concentração das salas de cinema nos grandes centros urbanos. Então, ó, o Ministério da Economia, para combater isso aqui, vai destinar verbas para a construção da sala de cinema. Essas salas de cinema têm que ser de baixo custo ou então gratuitas e precisa estar nas periferias. Isso aqui é o detalhe dessa ação, né? E o modo, como que isso vai ser feito então? Ora, inclui esse objetivo na Lei de Diretrizes Orçamentárias, né? Lá quando o Congresso for discutir o orçamento da União, né? Então, qual é o efeito esperado? O que eu quero atingir com isso? Descentralizar o acesso à arte. Gente, fazendo isso aqui, marcadamente, nessa ordem, 200 pontos na competência 5, tá?